lembrar, né, que a gente tem essa aula de hoje e daqui a 15 dias nós temos o texto do Fanon, né? E depois a gente vai ter uma atividade de grupo, uma atividade, uma oficina, vamos dizer assim, uma atividade de grupo, que alguns de vocês tocam algum instrumento, tem alguma atividade artística aí? Depressão. Não, nada. Só eu tô jiu-jitsu. iniciante no violão. Jiu-jitsu. Depressão, jiu-jitsu, violão, o que mais? Bruno vai fazer um golpe de jiu-jitsu assim ao vivo pra gente, uma performance. Exatamente. Caso o professor não me passe, ele vai ver o golpe de jiu-jitsu. Exatamente, acertou. Eu sou campeão mineiro, tá? Eu fico falando uns anos, mas eu sou campeão mineiro. Esqueci desse detalhe, é verdade. Sou campeão mineiro, tá? Tenho titulação, tenho títulos. É bom precisar de você, eu vou te... Aqui, só quem falou foi a Tamires, que toca o violão. Fui eu. Mas ninguém tem nenhum dom artístico, gente. Olha o professor querendo humilhar a gente porque toca sax. Começou a humilhação, né? Logo cedo. Ué, então vai ser eu e a Tamires, então. Não, mas ainda está em tempo. Se alguém quiser fazer alguma... O Bruno vai fazer performances do jiu-jitsu, a Tamires pode tocar uma música, eu posso tocar um saxofone. E aí... Pode ser uma declamação de poesia também, professor, né? Pode ser poesia, mas, na verdade, a parte escrita é a seguinte. A gente vai escrever uma carta, né, para uma pessoa que nos ofendeu, uma desilusão amorosa, uma pessoa que nos machucou ou nos abusou, né, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, amorosamente, com bullying, que segregou, né, uma segregação, né, de cunho homofóbico, racista, sexista, uma gordofobia, machista. Então, a gente vai escrever uma carta para essa pessoa. Tá? Então, a atividade vai ser essa. Daqui 15 dias nós temos o Fanon. Depois nós vamos ter, então, as apresentações artísticas, os dons artísticos e a leitura dessa carta escrita. Tá certo? Então, nós vamos ler a carta que nós escrevemos. E pode ser também uma pessoa fictícia, né? Pode ser uma pessoa que foi criada, uma cena fictícia, uma cena inventada, né? Tem que ter nada, nenhum cunho real, né? Mas com o objetivo de transmitir um pouco, né, esse lugar da vítima, né, da pessoa que foi, como que ela absorveu isso, né? Mas não precisa ser uma carta de 10 páginas, né? Pode ser uma carta de 3, 4 páginas, 5 páginas, tá bom? E a gente vai ler aqui para os colegas, certo? E aí a gente pode tocar uma musiquinha, fazer uma performance, professor, comer um bolo, tomar um café. Eu não sei se eu vou conseguir participar dessa atividade. Eu participar dessa aula hoje já está sendo um milagre. Eu comecei a trabalhar e eu dou aula de manhã todos os dias. Aí a gente, né, tem o recurso da gravação, né? Eu faço isso para vocês acessarem aí quem não conseguiu, mas vamos ver se vocês fazem um esforço, que é uma
geralmente tem coisas muito bonitas, né? Uma espécie de trabalho em grupo, assim, bem interessante. Professor, bom dia. Só para eu entender, a carta vai ser no mesmo dia da apresentação do Fanon ou para dali 2 semanas? Não, daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas nós temos o Fanon e daqui outras 2 nós temos a carta. Beleza, beleza. Vai cair qual dia? Daqui 2 semanas vai ser qual dia? Dia 5, Dia 5 5. de março. Daqui 2 semanas é 5 de março. Daqui outras 2 é 20 de março, então, deve ser. 19 de março, isso. Se vocês preferirem, a gente pode fazer, como é uma coisa mais simples, né? Não vai exigir um esforço tão grande, né? Embora exija também, a gente pode fazer na semana seguinte, se todo mundo tiver à disposição. A gente faz o encontro dia 5 e depois faz dia 12. Né? Não sei como é que é isso para vocês aí. Aí vocês podem opinar aí no nosso grupo de WhatsApp também. Tá bom? Professor Pedro, bom dia. Bom dia. Deixa eu falar com o senhor. O artigo final está mantido? Sim, aí depois vocês devem escrever um artigo final, né? E o artigo final deve ter... Dialogar com o nosso projeto. Dialogar com o projeto e alguma coisa que foi trabalhada aqui, algum texto, alguma discussão que foi trabalhada aqui ao longo... O senhor pensou em um número de laudas mínimo? Pode ser de 4 a 7 laudas. Nossa Senhora. Obrigada, professor. Mas é importante vocês tentarem usar, como por exemplo, essa temática, né? Trabalho com a temática social, psicossocial, talvez a maioria de vocês consiga também utilizar isso no projeto de vocês, né? Tá bom? E aí eu tenho que avaliar e lançar as notas até o final de maio. Tá, joia. Muito obrigada, professor. Gente, então, as pessoas que vão apresentar já estão presentes? Sim. Então, eu vou fazer uma breve longa apresentação, tá? Para localizar um pouco esse texto. Esses 2 textos, né, que é o texto A História da Sexualidade 1, do psicólogo, tá? É sempre bom lembrar que Foucault era um psicólogo, tá? E filósofo, Michel Foucault, né? Então, A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, né? E esse outro, esses seminários, né, em defesa da sociedade, que foram feitos nos anos de 1975 e 1976. É importante localizar historicamente as datas, exatamente no ano em que eu nasci. É importante a gente localizar historicamente as datas para a gente ver que, ao mesmo tempo que Foucault estava dando o seu seminário, tá? Ele já era um filósofo conhecido no Collège de France, né? Collège de France é uma instituição francesa em Paris que recebe, né, e incentiva pesquisa dos maiores pensadores franceses. Então, o Foucault ele já era um pensador reconhecido. Quando ele tomou posse no Collège de France, existe um livro publicado da posse dele, assim como existe do Roland Barthes, que é um linguista, né, que chama Aula. O do Foucault chama A Ordem do Discurso, tá? E nesse texto é um momento de posse dele, né? E ele vai substituir a cadeira do Jean Hippolyte,
tá? Que é um outro filósofo importante também que faleceu. E aí eles, como se fosse, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, mas ainda recebem os pesquisadores, os filósofos, os pensadores, ainda na força da produção, né? Com o nível de produção ainda muito intenso. Então, ele era professor, já era conhecido, ele ficou bastante conhecido depois que ele escreveu As Palavras e as Coisas, que é um livro que trabalha muito a questão da taxonomia e da classificação, que são trabalhos importantes, inclusive, para a gente pensar a questão do racismo. A gente pode fazer referência a esse livro, As Palavras e as Coisas. E ele, ao mesmo tempo que ele estava dando esse curso em defesa da sociedade, ele estava escrevendo o Vigiar e Punir, né? Que o pessoal do direito, da psicologia, gosta bastante, não é que gosta, né? Mas utiliza bastante, inclusive, para pensar um certo direcionamento de práticas psicológicas, pedagógicas ou relacionadas aos direitos humanos, né? E, em seguida, ele escreveu o História da Sexualidade 1. Então, mais ou menos, são momentos ali concomitantes, né? Que a gente teria o seminário, juntamente com a escrita do Vigiar e Punir, que está os corpos dóceis, né? E o História da Sexualidade 1, e que depois a História da Sexualidade 2 e 3 e 4, né? Vão aparecer só no final da vida dele, né, com um trabalho, vamos dizer assim, que ele vai retornar ao período grego para pensar um pouco a questão da verdade, né? Nesse ponto, é importante também esse debate sobre a verdade. Tem vários teóricos Foucaultianos que trabalham um pouco nessa linha, né, que o Foucault, o tempo inteiro, ele trabalhou um pouco essas categorias de verdade, né, com relação a esse momento agora, principalmente a questão da biopolítica, né? Então, é um momento que ele vai trabalhar mais essa categoria de biopolítica, que vai ser bastante trabalhada por filósofos que vão seguir o pensamento Foucaultiano, por exemplo, o filósofo italiano Giorgio Agamben, e hoje em dia também um filósofo que está sendo bastante lido, que é o Achille Mbembe, né? Também trabalham bastante essa categoria de biopolítica, e hoje esse debate ele retornou, vamos dizer assim, à cena contemporânea, principalmente para pensar a questão do isolamento social, os debates com relação à questão da pandemia. Um livro que essa questão da biopolítica foi bastante discutido, né? Escrito, inclusive, um dos capítulos quem escreveu foi o Agamben, que é a sopa de Wuhan, né? Que vai aparecer essas questões da biopolítica, né? Então, essa questão dos controles do corpo, dos corpos, né? Os controles da vida. E quem lança isso, nesse primeiro momento, é esse capítulo do livro A História da Sexualidade 1. Ele que vai, então, introduzir esse conceito. Esse conceito é um conceito que, embora não tenha sido muito trabalhado, num primeiro momento, na perspectiva Foucaultiana, hoje em dia talvez seja o conceito mais trabalhado aí no retorno a Foucault, né? Ele vai propor exatamente formas de controle, né? Daí essa questão, essa herança, talvez uma herança marxista para pensar isso, né? Mas como ele mesmo coloca na Ordem do Discurso, nesse livro onde ele toma posse no Collège de France, ele está com Marx, ou seja, ele pensa as questões relacionadas ao poder, né, biopolítica, mas, ao mesmo tempo que ele está com Marx, ele está contra Marx, né, porque ele vai começar a pensar que o poder não está apenas nas questões relacionadas às lutas de classe, como Marx tão bem pontuou
a partir das questões relacionadas à luta dos proletários, né, da burguesia, dos proletários contra a burguesia, né? Ele vai começar a compreender que esses fenômenos de poder, eles estão também nas questões linguísticas, nos usos da linguagem, né? Por exemplo, Judith Butler, hoje, a teoria LGBTI+, trabalha isso bastante, né? Com relação ao uso feminino de determinados nomes substantivos, né? A mudança do nome próprio, né? Ele está também nos corpos, né? Na própria disciplinarização dos corpos, e ele está também nos controles das populações, nos controles de natalidade, nos controles, por exemplo, do isolamento social, no lockdown, no controle das vacinações, né, no controle da mortalidade. Ou seja, o biopoder, ao mesmo tempo, né, que ele dociliza o corpo, ele também está no controle de um grande número populacional, né, nas estatísticas, né? Então, está também no controle das populações. E, para isso, ele vai lançar uma formulazinha que é bastante importante, né? Que é a ideia que ele vai trazer de formas de controle social, onde ele vai começar a perceber que, a partir do século XIX, começa a aparecer uma mudança, tá? Se, num primeiro momento, antes do século XIX, o rei, né, então vamos pensar um pouco no regime absolutista, ele tinha um controle de fazer morrer e deixar viver, né? Se ele, por exemplo, não gostasse de uma pessoa, de uma conduta, que não atendesse os desejos dele, ele poderia fazer morrer. Então, o poder soberano, no momento absolutista, ele tinha uma relação com o domínio da vida do sujeito, porque ele podia também fazer esse sujeito morrer, né? E aí ele começa a perceber que, com o aparecimento dos Estados-nações, com o aparecimento, né, das garantias que a ideia de república, de democracia, começa a criar, vamos dizer assim, cidadãos de direitos e de deveres, né? Então, nesse sentido, também é importante a gente levar em consideração que a gente está fazendo um certo deslocamento, né? Se a gente trabalhou os textos do Freud, Totem e Tabu, Psicologia das Massas, O Estranho, né? Agora, nesse momento, a gente vai começar a pensar as questões do racismo como uma política, né? Uma política que é uma resposta às questões do biopoder, tá? É como se, para a manutenção do biopoder, fosse necessário o aparecimento daquilo que o Foucault vai chamar da monstruosidade, do criminoso, vamos dizer assim, e do próprio racismo, né? Então, a gente vai ter um certo deslocamento aí agora, né? Como a própria disciplina estava indicando, a gente trabalha psicanálise e teoria social, então o Foucault ele trata essa dimensão da teoria social, né? E, a partir daí, com o aparecimento da democracia, do Estado-nação, né? Ou seja, um Estado que vá criar instituições, a prisão, o exército, a escola, né? Para formar os seus cidadãos, tendo como paradigma o paradigma iluminista, as próprias luzes, né? A própria ideia. Então, você vê uma certa contradição aí da ideia de luz com a ideia, né, de escuridão, para pensar também a questão racial, né? Hegel, por exemplo, trabalhou um pouco isso, assim, no intuito de ser um sujeito que se posiciona a favor da cultura europeia, da cultura iluminista, e colocando, né, sujeitos de raças diferentes como sujeitos inferiores. O próprio Hegel trabalhou nessa categoria, Hume, tá?
vários filósofos foram contaminados por esse discurso racista, então é importante a gente ver o impacto disso, não, assim, não é no baixo clero, não. O impacto disso é no alto clero, são pessoas que, no certo sentido, elas estavam contribuindo ali para o que eles entendiam o que seria um processo civilizatório. Tá? E aí ele começa a propor como que aparece essa mudança do fazer morrer e deixar viver para o fazer viver e deixar morrer. Então, com o aparecimento dos Estados-nação, né, a gente começa a ver que no lugar de ter um controle da morte, começa a aparecer um controle da vida. Tá? Ou seja, o controle da vida, então, é o que o Foucault vai chamar de biopolítica e biopoder. Tá? Então, assim, não interessa mais matar, mas interessa controlar a vida. Né? E ele começa a trazer, vamos dizer assim, várias formas de controle da vida, né? De controles sociais, né? desse corpo social, dessas formas de social. Né? Ele vai falar, né, que, num primeiro momento, né, a partir do século XVII, na página 131 aí do História da Sexualidade 1, ele vai falar que vão começar a aparecer duas formas de controle, né, que não são antitéticas, ou seja, elas não são diferentes uma das outras, elas se conjugam e constituem, ao contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de relações. Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina. Né? Então, toda essa ideia do corpo anátomo-político, né? É a ideia de um corpo disciplinado. Né? Vamos pegar, por exemplo, eu já orientei alguns colegas da educação física, o modelo ali do educador físico é um exercício voltado para a disciplina, para o exercício. Né? A gente pode ter como paradigma também o filme Tempos Modernos, do próprio Chaplin, né, onde o sujeito ele vai ficar ali o tempo inteiro repetindo os mesmos movimentos. Né? O corpo, então, é um corpo docilizado, né, que tem uma utilidade, uma docilidade na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam a anatomia política dos corpos. Então, é nesse sentido que ele vai se diferenciar de Marx. Né? Ele vai falar assim, não, o poder está nos corpos. Aí ele vai começar a trazer essa ideia da docilização dos corpos. Né? São corpos docilizados. São corpos, né, que a Butler vai também passar por aí também para pensar um pouco essa dimensão discursiva da questão do gênero. Né? Você deve escolher, a partir da sua anatomia, se você é homem ou mulher, essa lógica binária da docilização dos corpos. Né? E, no segundo momento, esses controles, também esses controles, uma segunda forma de controle que a gente teria, né? O segundo que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos, a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-lo variar, tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população. Né? Daí também o controle da população. E é aí que ele vai começar a pensar nessa forma de controle, que é uma forma de controle da biopolítica, né?
As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu uma organização do poder sobre a vida, né? A instalação, durante a época dessa grande tecnologia, de duas faces, anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada para o desempenho do corpo e encarando os processos de vida, caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida de cima a baixo. Então, as instituições, quando as instituições começam a ser formadas, né, no nosso caso, a gente tem aí a escola, né, eu tenho interesse também pela questão do manicômio e pelas prisões, talvez alguns de vocês também, elas querem criar uma tecnologia, vamos dizer assim, de controle da vida, né? Aí todas essas questões vão aparecer relacionadas à técnica do exame, né? As classes de alunos bons, de alunos ruins, a técnica de individualização das provas, o lugar, né, da escola como um lugar influenciado pela cultura europeia, né, de uma racionalidade, de uma branquitude, de formas, de regras de conduta, né, orientadas pelo ideal iluminista e racionalista, né? Então, ele começa a demonstrar como que esse processo civilizatório, né, processo civilizatório é uma referência de um historiador, Norbert Elias, né? E ele começa a mostrar como que, embora, vamos dizer assim, muitos achem, né? O Foucault ele também tem um pouco essa dimensão de chegar e criticar tudo, e ele não cria saídas, né? Então, assim, embora muitas pessoas achem que, na verdade, a gente está evoluindo e tudo, né? Ele começa a mostrar como que a gente, num certo sentido, a gente começa a virar uma sociedade que sai de uma sociedade disciplinar e entra na sociedade da biopolítica, do biopoder, né? E formas de controle aí que são controles para a fomentação, né, de um tipo de organização que é a organização do que ele vai entender, né, do que ele vai criticar, mas alguns vão entender como um processo civilizatório, né? E juntamente com isso, né, é importante então as duas direções em que se desenvolve ainda aparecem nitidamente separadas no século XVIII. Do lado da disciplina, as instituições como o exército ou a escola, as reflexões sobre a tática, aprendizagem, educação e sobre a ordem das sociedades, elas vão das análises propriamente militares de Marechal de Sacre aos sonhos políticos de Guibert ou de Servan. Do lado das regulações da população, a demografia, a estimativa das relações entre recursos e habitantes, a tabulação das riquezas e de suas circulações de vida, com suas durações prováveis, Queneau, Monroe, Suchmill, a filosofia dos ideólogos como teoria da ideia, do signo, da gênese individual das sensações e também da composição social dos interesses, a ideologia como doutrina da aprendizagem, mas também do contrato e da formação regulada do corpo social, constitui, sem dúvida, um discurso abstrato em que se procurou coordenar as duas técnicas de poder para elaborar sua teoria geral. Este biopoder, sem a menor dúvida, foi um elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, essa disciplinalização, essa técnica do exercício, da repetição, né? Com o aparecimento das indústrias a partir da Revolução Industrial. Então, ele foi, vamos dizer assim, a ferramenta que as instituições começaram a
produzir a partir de discursos educativos para as pessoas se inserirem e ingressarem, né, nas indústrias, nas fábricas, né, que só pode ser garantida a custo da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos da população aos processos econômicos, né? Então, ele vai começar a demonstrar como que isso, no certo sentido, começa a aparecer, né? Mas, juntamente com isso, daí é que tem o pulo do gato, né? A gente pode pensar, ele começa a demonstrar que as próprias ciências, principalmente as ciências humanas, a psicologia, a pedagogia, ou a própria medicina, a medicina social, a psiquiatria, né, ela foi utilizada pelos estados, né, para criar uma relação de saber e poder, né? Ou seja, a partir do momento em que a ciência ela fala o que é verdadeiro, daí a categoria de verdade, principalmente nesse momento da teoria Foucaultiana, né? Ele vai falar que a verdade ela é uma construção sócio-histórica, daí o método Foucaultiano é um método genealógico, né? Para mostrar que eu, por exemplo, psicólogo, eu, psiquiatra, eu, pedagogo, né? Eu sei quem é normal, quem é anormal, qual que é a pessoa que tem problema, qual que é a pessoa que não tem problema, quem é criminoso, quem não é criminoso, né? Pensar, por exemplo, nas grandes críticas que o Foucault faz, por exemplo, na figura do Lombroso, que era um psiquiatra que pensava que o criminoso teria uma certa anatomia, né? O Estado, então, ele vai se valer do discurso da ciência para ele legitimar determinadas práticas, né? Daí a importância da gente pensar, então, o Foucault vai falar isso mais para frente, né? Vai falar, por exemplo, que o racismo ele sempre existiu, mas ele, como uma prática política, ele começa a aparecer a partir do século XIX, século XX, né? Uma prática que vai orientar os estados, por exemplo, o próprio apartheid, né? É algo que politicamente, constitucionalmente, é algo que está na Constituição da África do Sul, né, como algo que é praticado como uma política, né? As teorias de embranquecimento da raça no Brasil foi algo que foi incentivado pelo Estado brasileiro de incentivar a imigração italiana, europeia, né, para embranquecer a raça brasileira, né? As teorias da degenerescência, né? Ou seja, várias teorias e várias práticas de política pública, né, com o interesse de se pensar, né, em atingir ou em defender o interesse de uma determinada raça, né? Então, é isso que o Foucault ele vai começar a trazer, vamos dizer assim, ele traz isso ali, né, uma certa pincelada, e que o Aquiles Mbembe vai entrar de braçada, né, vamos dizer assim, o Foucault levantou a bola para o Aquiles cortar, né, ou para o Agamben também, quando ele vai trabalhar a categoria de homo sacer, né, que é aquele sujeito que é um sujeito matável, que é aceitável, né, que se possa matar, vamos dizer assim, uma certa parcela da população, e que vai culminar num tipo de política que o Aquiles Mbembe vai chamar de necropolítica, né? Que é a política do abandono, que é a política do descaso, né? Ah, não tem oxigênio lá em Manaus, não tem problema, né? Estão longe, não tem problema matar um pouco de índio ali, né?
vamos dar a terra para os mineradores, para mineração aqui, não tem problema, os índios começam a vir aqui para as cidades, eles querem ter celular, né? Ou seja, é um tipo de política que não agrega e não constitui todo mundo como iguais dentro do Estado. E aí, essa virada, né, ou seja, quando ele começa a falar de que existe uma biopolítica e que a biopolítica ela é algo que começa a ser fomentado como uma política de Estado, o Estado ele vai legitimar a sua prática tendo a própria ciência como uma orientação, né? E principalmente com relação ao controle da sexualidade. Se esse livro, que é a História da Sexualidade 1, ele começa a pensar com relação ao controle da sexualidade, ao controle da reprodução, como que nós podemos pensar em constituirmos raças puras, né? Pouco miscigenadas, pouco misturadas, né? Então, daí essa ideia. Então, o controle da população, incentivar a imigração europeia para o Brasil, o que está se procurando? Está se procurando, tem-se como orientação a possibilidade de existir uma raça pura, a purificação das raças, né? E, juntamente com o controle da sexualidade, começa a aparecer a ideia de pureza e também, né, juntamente com isso, nós vamos ver a própria biologia, né, no caso, a teoria darwinista, que ela se orienta, né, na perspectiva de que existe uma certa linha de desenvolvimento, né, a ideia de seleção natural, em que uma raça ela é mais avançada, ela é superior à outra. A orientação disso também, então, é um pouco essa lógica da taxonomia, da classificação, que o Foucault também trabalhou nas Palavras e as Coisas, para pensar a superioridade de uma determinada categoria, de uma determinada raça, né? Então, um controle da biologia e que vai culminar, né, no discurso nazista, né? Ou seja, então, a perspectiva Foucaultiana ela demonstra que a questão do nazismo ela é o ponto máximo do ideal da modernidade e do ideal da concepção de racionalidade, né? Onde um determinado grupo, uma determinada raça, no caso a ariana, vai se colocar como superior, mas a própria manutenção da superioridade dela deve-se à possibilidade, né, de que uma outra raça deve ser eliminada. Então, vamos dizer assim, é um pouco a questão da biopolítica, ela vive uma espécie de paradoxo, né? De que existe uma raça que é uma raça superior, que controla, e que existe um monstro, existe o sujeito que tem uma raça inferior e que nós devemos eliminá-lo. Né? Nós devemos eliminá-lo, nós devemos subjugá-lo. Nós devemos criar políticas de necropolíticas. Né? Então, tá claro um pouco para vocês, um pouco o pensamento Foucaultiano? Agora, daqui a pouco nós vamos um pouco adentrar um pouco mais no texto, mas a questão é só elucidar um pouco qual que é esse caminho que a gente vai seguir. Né? Tá dando para entender? Bacana? Você tirou 10, professor. Parabéns, você tirou 10, porque você explicou tudo. Parabéns, o caminho tá certinho. Você tirou 10.
Certinho. Aí, a questão, então, é um pouco essa. A ideia do monstro, né? O monstro, a raça inferior, ela é criada, né? Para manutenção do status quo, né? Mas, então, vamos lá. Eu vou passar a palavra aí para vocês falarem também. Não tem problema repetir, não, tá, gente? Repetir é sempre bom. Exatamente, eu ia falar isso agora. Nós vamos repetir tudo que você falou. Eu vou apertar o play aqui, vou só repetir o que você falou e tá tudo certo. A apresentação foi dada, assim, basicamente. Gente, tiramos 10. Era isso que a gente queria falar. 10. Concordo, pessoal, concordo. Vou colocar apresentar aqui, Vamos gente. lá. Wesley, você tá com a apresentação aí? Eu posso colocar? Eu vou procurar aqui, Bruno. Agora vamos começar tudo de novo. Tudo de novo, gente. Isso tudo que vocês ouviram na nossa apresentação, mas agora a gente vai falar de forma mais devagar. Pode falar. Tá bom aqui, gente. Eu vou só colocar a apresentação. Essa apresentação, calma aí. O Foucault, ele é genial, né? Na verdade, principalmente a parte da normatização dos corpos e na questão da medicina, isso que você falou da educação física, do bem-estar, eu fiquei pensando assim, gente, nossa, que viagem. Eu peguei para mim mesmo, falei assim, gente, nossa, é verdade, né? Para poder terem corpos prontos, certos, fortes, saudáveis. Eu fiquei assim, gente, meu Deus. Não tem como fugir disso. E é interessante isso daí, que ao mesmo tempo conjuga com a questão do narcisismo que a gente trabalha. Sim, né? total, uhum. Mas é louco a gente pegar isso pra gente, né? A gente ler e se colocar na posição do texto, sabe? É louco, mas vamos lá. Apareceu a apresentação, gente? Apareceu, tá perfeito. Tranquilo? Então, beleza. Vou começar aqui. Gente, bom dia. Nosso grupo é Lucas, Bruno e eu. A gente ficou com Michel Foucault. Os dois textos, né? História da Sexualidade, Vontade de Saber e Em Defesa da Sociedade. Pedro já deu um aulão aí, eu vou dar uma contextualizada aqui mais rápida, depois passar para os colegas. Tinha ficado dessa parte contextualizar o autor. Bom, gente, Michel Foucault, psicólogo e filósofo francês da contemporaneidade, né? Ele começou dos anos 80, mas desde os anos 60 ele faz a militância, sempre envolvido em questões de cunho social, e ele foi até os anos 80. Um pensador sempre da escola francesa, ele esteve próximo de Jean-Paul Sartre. As principais obras, né, até emblemáticas dele, que é a Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, e História da Sexualidade, que é o tema agora desse momento que a gente vai conversar. Bom, pegando aí um gancho, a gente estava discutindo o que acontece. A gente pode notar na obra do Foucault que existe uma narrativa, né? Quando ele vai até simplesmente do texto, que é uma carta em defesa da sociedade, ele vai criando uma narrativa. Então, para a gente pensar um pouco da história da sexualidade, a gente precisa de pensar sobre os corpos. E aí foi o que o Pedro expôs, né? Quando a gente pensa agora na atualidade, novos autores e autoras, igual a Butler coloca, né? Os corpos abjetos, as relações de poder que existe e esse corpo dócil que ele vai abordar aí na obra, que é do Vigiar e Punir. E aí, o que ele coloca como conceito de corpos dóceis, que será a relevância para a nossa apresentação? É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Foucault trabalha com espaços que domesticam o exército ou docializam escola, hospital, igreja e os corpos. Aí ele traz muito esses exemplos, né, dessa questão de onde nossos corpos são fabricados, né, domesticados, mais propriamente dita a palavra domesticado. E aí o exército, ele tem uma função de reserva de energia para o nosso corpo. Foi colocado aí o corpo-máquina, né? Ele foi feito como um processo de reserva de energia para quem? Para o capitalismo. E os corpos dóceis, onde que nós somos disciplinarizados, que é na escola, no hospital, na igreja, onde esses corpos têm intervenções de outras pessoas, para manter-se a forma, a norma, né, o tempo todo. Bom,
do texto, né, os principais conceitos que a gente tirou foi esse: o corpo-máquina, a forma anatômica, e o corpo-espécie, a parte biológica. E aí o Pedro até colocou, eles não são contrários, são antíteses, mas um está imbricado no outro, né? Tanto o corpo-máquina como o corpo-espécie caminham de formas juntas, não são contrários. Outro conceito que é o biopoder, a biopolítica e os dispositivos de sexualidade, que são as tecnologias reguladoras da vida versus as tecnologias disciplinares dos corpos. E a teoria da degenerescência, a medicina atuando como mecanismo de regulamentação, incidindo sobre a sexualidade. A sexualidade devassa, pervertida, tem efeitos no plano da população, já que o devasso passa pela hereditariedade, descendência que é perturbada, articulação entre o corpo e a população. Quando a gente pensa nesse conceito, esse conceito tem muito a ver com os corpos. Se a gente pensar que a homossexualidade por muito tempo foi vista como uma doença, a transexualidade até hoje, né? Ainda a pessoa que é transexual, ela tem que passar por ritos, eu vou até usar como ritos, de passar pelo médico, psiquiatra, pelo psicólogo, por uma equipe, para poder fazer uma determinada intervenção no corpo dela. Ela não tem direito sobre o corpo, né? Ou seja, a norma ainda é imposta para ela todo o tempo. Bom, direito de morte e poder sobre a vida, que é o texto que nós vamos caminhando, e aí o que ele coloca nesse texto para nós? Esse texto é o último capítulo do livro da História da Sexualidade, vontade de saber. Foucault analisa a diferença dos tipos exercidos na história, sua relação com o desenvolvimento de mecanismos ou tecnologias de governo da vida, são eles: o poder sobre a morte e o poder sobre a vida. Então, ele já começa esse texto, ele faz essas duas diferenciações, né? Por isso que o direito da morte e o poder sobre a vida. O que seria o poder sobre a morte? Poder sobre a morte. O poder do soberano como o poder de dispor da vida de seus filhos e dos seus súditos. Simbolizando pelo gládio, a espada de guerra, o soberano possuía legitimidade para decidir sobre a morte dos filhos e súditos. O soberano titular do direito de apreensão, confisco como mecanismo de poder, de se apoderar da vida dos filhos e dos súditos para depois suprimi-la. O que seria isso? Ele era um superior, né? Esse senhor era um ser superior que decidia sobre os súditos, né? Seus funcionários, aí se a gente pensar, trazendo para agora, né, seriam os donos de empresa, os políticos sobre nós, e assim sucessivamente, e também sobre os filhos. E aí a gente pega lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente pensar, as crianças até muito tempo, né, quando a gente, antes de 1990, elas não tinham direitos, elas tinham o direito total, né, ou seja, o desrespeito que acontecia com elas, elas eram exclusivas objetos dos seus pais, de sua família. Numa analogia com o conceito atual de capacidade jurídica, os filhos e súditos poderiam ser considerados como menores em função da ausência de capacidade de decisão sobre a própria vida, né? Isso aí seria aquela questão do superior, as relações de poder, né? Entre o superior e o inferior, ou seja, são menores, não têm condições de optar, não têm condições de pensar. E o próximo, poder sobre a vida. Centra-se na forma de disciplinas do corpo e da regulação da população, ambas voltadas à gestão da vida. Ambas instituem a vida como produto do poder. E no sistema capitalista, o produto vida, individual e coletivo, tem um valor diferenciado conforme lhes são atribuídos mais ou menos investimentos sobre o corpo vivo. O controle, assim, é exercido através da depreciação de vidas desconformes ao modelo capitalista que justifica a atuação de forças que sustentam os processos econômicos, bem como a segregação e hierarquização social. E aí, nessa parte do poder sobre a vida, aparece uma questão que é importante a gente pensar, que é sobre o suicídio. No final aí do confisco, né, da morte, que o suicídio já começa sendo uma questão de direito do outro, né? Até muito tempo, aí, o poder sobre a morte e depois o poder sobre a vida, né? Que é uma questão que às vezes ainda é muito tratada da questão do suicídio. E ele coloca que, a partir da época clássica, o confisco da vida deixa de ser o principal mecanismo de poder, cedendo espaço à gestão da vida em si como foco do exército, de poder em defesa do sobrevivente de determinada população. O suicídio seria também uma forma de emancipação, não em relação ao soberano, mas ao controle do Estado e da sociedade, uma forma de resistência ao poder controlador, através da eliminação do objeto de intervenção do poder e da própria vida. É quando é o momento da revelação, né? Da rebeldia entre esse poder sobre a morte e o poder sobre a vida. Quem que vai ter poder em relação a mim?
Isso. Aí eu sigo aqui. Lucas, Não, mentira. pulou aqui. Bom, e aí, pensando ainda nessa questão da sexualidade, algo central das intervenções públicas, né, a questão do sexo, da sexualidade, o tempo todo falado, o tempo todo que nós temos aí, vamos pensar na população LGBT, das pessoas, mulheres, e aí a gente traz lá na questão que Freud vem da histeria, né, de verificar a histeria, da sexualidade infantil, ela é o tempo todo vigiada, né? E aí essas duas questões, que é o corpo-máquina e o corpo-espécie. O que seria o corpo-máquina? O corpo-máquina é o que centra seu adestramento na ampliação das aptidões, na... Gente, o meu travou aqui, só um minutinho, por favor. Alvo central das intervenções políticas do sexo, o sexo é acesso ao mesmo tempo à vida do corpo e à vida espécie. O corpo como máquina e o corpo espécie. Esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas formas principais, que não são contrárias e constituem dois polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de relações. O corpo como máquina centra-se no adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo da sua utilidade e docilidade, na integração em sistemas de controles eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas anato-política do corpo humano. E aí é justamente onde começa a aparecer as questões do biopoder e que ele coloca também sobre o corpo biohistórico. Ou seja, um corpo que também faz política, que é um corpo que não pode ser desconsiderado apenas como um corpo, é um corpo que está em movimento. O corpo-espécie é transpassado pela mecânica do ser vivo, é como suporte dos processos biológicos, a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, como todas as condições que podem fazê-lo variar tais processos, são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população. E aí ele traz outro conceito dentro dessa questão para a gente pensar, da sanguinidade, quando a gente está pensando também, né, que o Pedro colocou, da questão do racismo, das formas de relações que devem ser, da sequência, né, para essa sanguinidade, né, entre brancos, negros com negros, brancos com brancos, e ele vai dar essa sequência, essa forma de poder da questão também da sanguinidade, que tem a ver com as formas de relações da sexualidade, né, ou seja, com quem eu vou me relacionar sexualmente. Na sociedade do sexo... Wesley, se você puder trazer um pouco essa questão do que ele vai chamar de pacto de aliança e pacto de sanguinidade, eu acho que seria interessante. Né? Ah, tá. É uma parte que o Lucas vai entrar, Pedro. Só um minutinho. Bom, aí para passar para o Lucas, como analisar o sexo em si na construção da sexualidade como dispositivo de poder político sobre a vida? E aí eu encerro mais ou menos isso. O sexo ganhou teoria e características próprias, correspondentes a normas e a saberes, e transformou-se em referencial, parâmetro de classificação das condutas humanas. E aí o Bruno depois vai falar um pouco sobre as questões reguladoras, disciplinadoras da sexualidade. Lucas. O slide travou para mim aqui. Tá, só um minutinho. Acho que travou na sexualidade aí. Foi, aqui. Deu certo? Travou na sexualidade é ótimo, hein? Boa. Vê aí, tá passando? Pronto, aí, pode passar. Aí passo mais um. Aí, chegou. Bom, gente, eu me debrucei mais sobre esse texto aí, né, do livro Em Defesa da Sociedade, que é uma série de aulas que Foucault lecionava lá no Collège de France, não sei se é assim que fala, em formato de seminário, né? Ele desenvolve o programa de uma genealogia da relação poder-saber em oposição da arqueologia de algumas formas de discurso. Então, assim, ele vai tentar realmente construir, desde lá da teoria clássica da soberania, até chegar nessa questão do racismo de Estado, né? E vem trazendo isso de uma forma narrativa. A gente até comentou, né, que às vezes é difícil
identificar os conceitos, porque os conceitos eles estão destrinchados aí nessa genealogia que ele vai fazer. Mas vamos lá. Pode passar, Wesley. Aí, essa aula foi organizada com alguns pontos, né, que a editora ela levantou, assim, né, para a gente identificar o que exatamente por onde que ele está passando nessa aula, né, do poder de soberania ao poder sobre a vida, o fazer viver, deixar morrer, do homem-corpo ao homem-espécie, enfim, cada ponto desse ele vai tratar direto ou indiretamente nessa narrativa que ele vai dar nesse seminário. Pode passar, Wesley. E aí, bom, eu acho que eu não vou ficar me repetindo aqui, porque eu acho que Pedro e Wesley já falou bastante sobre essa teoria clássica da soberania, né? Mas ele começa por essa questão, né? O dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no fundo, que ele pode fazer morrer e deixar viver. Então, ele vai trazer essa transformação do direito político lá do século, que começa lá no século XVII até o século XIX. E ele vai fazer isso até chegar nesse nascimento do biopoder, né? Que é essa coisa do homem-corpo ao homem-espécie. Então, assim, no século XVII e XVIII, a técnica de poder centrada no corpo individual, disciplinar que se aplica ao corpo, é o homem-corpo. A disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais, que devem ser vigiados, treinados, utilizados e, eventualmente, punidos, né? Então, é essa coisa da vigilância, da organização dos corpos, do campo de visibilidade, aumentar a força útil dos corpos, e todas essas técnicas de racionalização que a escola, o exército, o hospício vão cumprir essa função sobre o corpo espécie, o corpo homem. Isso já acontecia no século XVII com o poder do soberano, né? O que vai ter de novo aí nessa transição é que a partir do século XIX, uma nova técnica de poder que não contrapõe a última, mas se alia a ela, ocupa a vida dos homens, que é essa coisa do homem-espécie. Então, a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma urna, uma massa global, afetada por processos de conjuntos que são próprios da vida, dos processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. Então, assim, isso vai ser o nascimento da biopolítica, né? A biopolítica vai incidir muito mais na população em si, na massa dos homens, do que no corpo individual disciplinado. A biopolítica se ocupa, então, da massa da população e organiza a vida nesse modo anátomo biológico. E no texto ele vai levantar alguns campos de aplicação do biopoder, né? Que ele vai enumerar 4 campos de aplicação direto, que vai atuar na natalidade, na mortalidade, na incapacidade biológica diversa e nos efeitos do meio onde os homens estão inseridos, né? Que é essa coisa dos problemas climáticos, das epidemias, das endemias, ou seja, vai ter um modo de sistematizar e organizar a população de modo que a gente garanta a vida através de estímulo de natalidade, né, de uma política de natalidade, e alongue essa vida, dê longevidade para os indivíduos. Então, vai se conceber o problema da velhice, enfim. Então, a biopolítica vai introduzir mecanismos de assistência mais sofisticados e racionais, como seguridade pública, poupança individual, seguros e por aí vai. Ele vai trazer também esse conceito. Acho que pode passar, Wesley. Só trazer um pouco essa questão, Lucas, eu acho que é importante, né? Assim, a gente também tem que pensar como que é essa engrenagem toda, né, do que ele vai chamar de biopolítica, né? A complexidade tem vários ganhos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente paga um pouco
vamos pensar, por exemplo, hoje, né, os trabalhos, por exemplo, de Christian Laval, né? Ele vai fazer uma crítica ao neoliberalismo. A gente paga, vamos dizer assim, a gente tem um certo sofrimento, e é um sofrimento psíquico com isso, né? É claro que ela tem vários ganhos, tem questões relacionadas à justiça social, questões relacionadas a direitos, né? Embora hoje também, assim, do ponto de vista, a crítica ao neoliberalismo é exatamente um pouco a falta de garantias que o Estado hoje, enquanto provedor, né, enquanto que vai contribuir com alguns auxílios, né, a diminuição desses auxílios, e então assim, já é uma crítica à própria biopolítica, né? Então, é importante a gente pensar um pouco como que, tem uma certa complexidade nessa ideia de biopolítica e biopoder, né? A gente tem que ficar pensando também, o problema é a biopolítica. Não. É importante a gente ver, não demonizar a biopolítica, mas ver como que ela é complexa e que tipo de sofrimento e que tipo de vamos dizer assim, de segregação ela produz, né? Principalmente com relação à questão do racismo, que tipo de segregação que ela produz também, né? Mas ela tem algumas coisas que, se a gente não pode criticá-la totalmente, né? Mas que ela produz segregações. Então, assim, tem que pensar numa biopolítica integral, justa, né? Um Estado ali que vai garantir, talvez, se a gente for pensar, a única saída seja mesmo a revolução, né? Porque tem aí também alguma coisa que é acho que tem uma questão material, né? Quando Marx trabalha a questão da luta de classe, ele vai falar também de garantias de direitos, mas não só garantias de direitos, né? Que a biopolítica, no certo sentido, também restringe, mas também acesso às questões materiais, né? Salário digno, bem-estar. Então, assim, Mas professor, mas com custos, né? Com custos, né? Com custos. Senão fica. Eu me critiquei lendo o texto fazendo essa reflexão, tá? Mas com o custo de um racismo, de uma normatização e tudo que está fora da norma é excluído, né? Tem um custo muito elevado para essas supostas benesses, né? Dessas possibilidades. Tem um custo, tem a exclusão, tem a normatização. Eu acho que a crítica é muito mais forte para o que é excluído do que a própria inclusão em si. Porque para incluir precisa excluir alguém, né? Exatamente. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica. Claro. Então, é uma lógica que não interessa as pessoas que estão pensando em igualdades, né? Sim, exatamente. Se a gente pensar na questão da biopolítica, foi ela a representação máxima do que é a atuação da biopolítica, do biopoder, é o Estado nazista. É o que hoje a gente está vendo na sociedade neoliberal, é o que está trazendo para esse conceito da necropolítica, né? Então, como que a gente regula esses corpos, dociliza esses corpos, tira a humanidade dos corpos das pessoas e faz com que esses corpos se tornem utilitários, né? É um corpo produto, o sujeito vira um produto de um sistema maior que ele. Então, assim, é isso, mas o que eu tentei fazer aqui, gente, é porque ele vai realmente tentando construir aonde que essa biopolítica começa, como que ela vai atuar, a partir disso, como é que ela exerce o poder, né? Mas é a partir que ele vai dizer que é em cima da população e não do indivíduo que a biopolítica exerce o seu poder e exerce os seus mecanismos. E, através disso, a gente tem segregação, aí vai instaurar o Estado racial, né, que é esse estado racista, que vai segregar as pessoas de modo que ela possa justificar a morte, a atuação da morte. Porque, assim, se a biopolítica e o biopoder é a garantia da vida, como que ela vai justificar o massacre, a morte do outro, né? Eu entendo mais ou menos por aí. Sim, Pedro. Ótimo. Isso mesmo.
Bom, aí a gente tem esses campos de atuação aí do biopoder que eu falei, que vai, né, ele vai atuar na natalidade, mortalidade, incapacidade biológica, e a partir disso a biopolítica vai exercer o seu poder. Próximo, Wesley. Sobre a população. Um novo corpo surge, que não é um corpo social, que já conhece a teoria do direito, nem do indivíduo corpo, das práticas disciplinares, mas um corpo múltiplo, diverso, a massa colorida. A biopolítica, a partir disso, vai implementar mecanismos que têm certos números de funções distintas dos mecanismos disciplinares individuais, que já era o mecanismo que se usava no direito de poder do soberano, né? Então, o biopoder é a tecnologia de poder sobre a população enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, o poder de fazer viver, não mais fazer morrer e deixar viver como poder soberano. Pode passar, querido. Aí o Bruno continua nessa sociedade da normalização. Oi. Então, pode começar? Manda ver. Já tem o Lucas? Ah, tá. Então, né, a gente passou por toda a explicação do Wesley, né, mostrando, contextualizando, né, a teoria do Foucault. O Lucas explicando, detalhando para a gente a questão da biopolítica e do biopoder, como ele vai acontecendo, né? E aí a gente chega num momento que tanto a regulamentação, né, num campo macro, né, e a disciplina no campo micro, a gente tem uma estrutura que a gente cria uma norma para que dê legitimidade para que isso aconteça. Por exemplo, a gente cria um contexto em que existe o normal, a norma, dentro de uma disciplina, dentro de uma regulamentação, para que isso seja legitimado, que consequentemente vem o racismo, né? Porque a gente tira da norma, né? O que é a norma? A gente tem que ter um contraponto para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, a questão médica que foi falado aqui também, de higienização, existe um comportamento da biopolítica, né? Uma ideia da biopolítica e do biopoder de que existem corpos certos, normatizados, e tudo que está fora daquilo ali está fora do normal, e que justifica, porque a gente tem em tese, para existir essa normatização, a gente precisa excluir, precisa combater, a gente precisa corrigir corpos, corrigir grupos, e essa questão da normalização, ela é tão intensa que foi um primeiro ponto que o Wesley falou sobre transgeneridade, sobre questão de LGBT. Então, assim, você tira a margem, porque não está normal, se esse corpo não está normal, ele está fora, né? Mas faz parte da estrutura da biopolítica essa exclusão, entende? Então, seria necessário, de fato, de toda essa estrutura, né, da mudança, do fazer morrer e deixar viver, e consequentemente agora fazer viver e os outros deixar morrer, literalmente deixar morrer. E é isso que acontece, e na prática acontece. Contextualizando para a prática, é isso que acontece com os corpos trans. Deixa morrer, não faz parte da norma, tá fora. E tem um custo muito alto para isso, né? O que me incomoda é que, de fato, tem um custo muito alto para a norma existir. Para existir uma regra, tem uma exclusão muito grande, né? E os que estão dentro da norma são altamente privilegiados, né? Então, sim, e aí, a partir desse contexto, eu até coloquei algumas frases aqui da questão da normalização, porque é uma coisa que ela é como se fosse o ponto-chave para poder justificar o que está fora da regra, né? Então, assim, e a partir desse contexto, né, de que a gente tem, né,
uma exclusão, uma normatização, a questão da medicina também, a gente cria um mecanismo para, de fato, exercer o poder da morte no biopoder, né? Que aí surgem os mecanismos. Um deles é o racismo, né? Que é o que ele falou. E aí eu acho que pode até passar também já para frente, Wesley. O próximo. Isso. E aí, então, assim, aí a partir desse contexto, a gente começa a ter um inimigo a se combater e a se higienizar. Você vai falar, professor? O Bruno, é importante falar, né, que aparecem várias... A segregação social ela é produzida, né, como uma prática de política, né, que é a biopolítica. Uhum. Ela, de certa maneira, a ciência ela captura isso para legitimar, né, as questões relacionadas às práticas da degenerescência, as práticas do normal, do anormal. O Foucault também, nesse livro, ele trabalha... Tem um outro livro que chama O Anormal, né, que ele vai trabalhar um pouco a ideia da norma, que está dentro do discurso da biopolítica, e, né, o louco. Então, o louco, o delinquente, o que tem outra raça, o que tem outra orientação sexual, a própria ideia no campo da literatura, da figura do monstro, tá? No campo literário, o monstro começa a aparecer também, assim, como uma figura de algo ameaçador também, a partir né, de estilos literários, a monstruosidade, a questão do criminoso. Então, existe toda essa prática de isolamento, né? Hoje em dia, né, questão genética, a ideia de você escolher as fisionomias do seu filho a partir do controle genético. Hoje, essa discussão, por exemplo, com relação à própria pandemia, ao uso de vacinas, a privatização da distribuição das vacinas, por exemplo, um grupo vai ter acesso, outro não, Então, são discussões extremamente atuais também. Né? Pensar, então, esse tensionamento, né? A atualidade dessas discussões. Né? Vamos lá. E se tem um embasamento científico e médico, que é que ele fala um pouco antes sobre a questão da medicina, de como ela se comporta, de como ela tem um efeito dela prático na questão de, enfim, da regulamentação. E aí a gente vai trazendo para a nossa vida, embora o texto tenha um foco depois no racismo, a gente consegue destrinchar para várias coisas do que a gente vive atualmente. E eu, por exemplo, tenho visto muito a questão e que a gente discute bastante, a questão da sexualidade, de como isso tem um efeito prático e como algumas vezes se tenta enquadrar na norma e abrir uma exceção para a norma, mas o problema é a própria norma. O problema é a norma, porque a norma vai excluir, ela vai arrumar um jeito de excluir alguém, né? Excluir algum grupo, enfim. E é isso, e aí, né? Bruno, é interessante que ele vai mostrar um pouco como que nas ditaduras isso apareceu, né? Tanto na ditadura comunista como na ditadura fascista, nazista, né? Vai pegar que no regime ditatorial de Stalin, por exemplo, ocorreram segregações também, né? É interessante também, por exemplo, no campo das artes plásticas, né? O Hitler ele proibiu uma exposição, né? Que era uma exposição que ele chamava de arte degenerada, né? Então, toda a dimensão do belo, né? A questão da arquitetura, a noção de belo, tem uma certa exaltação à questão do sublime, a dimensão estética, que é puramente realista e racional, né? Para, por exemplo, Picasso, Degas, o próprio Paul Klee, né? Não sei se a exposição do Paul Klee. Inclusive, eu fiz uma visita guiada
lá no site do CCBB. Paul Klee, ele participou também, então, na perspectiva de uma estética fragmentada, pouco racional, a arte ela foi também deixada de lado nos anos 20. E nesse ponto, a gente articula também com o próprio texto das Anne Heilig, né? O Infamiliar. Esse debate sobre a estética, sobre o sublime em Kant, né? E esse Infamiliar, ele produz exatamente esse tensionamento do encontro com o outro, e esse outro, ao mesmo tempo, ele causa em mim alguma coisa que é minha. Né? Então, também é importante a gente pensar esse debate nas questões que nós já trabalhamos, no nível subjetivo também. A gente está vendo aqui agora no nível político, né? E tratando também isso agora, né? E já trabalhamos no nível subjetivo, né? Os efeitos do narcisismo, do encontro com o objeto, como o encontro com esse outro é estranho. Então, é importante que a gente vai ver nos textos, o texto do Fanon é uma espécie de testemunho, né? É o que exatamente sente o sujeito que é alvo, né, dessa exclusão produzida pelo biopoder na dimensão da raça. A gente poderia encontrar outros testemunhos. Vamos pensar, por exemplo, em testemunhos, né? Um testemunho trans, um testemunho indígena, né? Hoje, a própria literatura de mulheres negras, né? Está aparecendo bastante, né? Bell Hooks, né? Janeira Ribeiro, né? Então, assim, já são testemunhos dessa experiência do campo da segregação, né? E que começam a criar outros discursos, outros tensionamentos, né? Então, são formas aí de tensionamentos, formas de resistência a essa lógica do biopoder, né? Uma intervenção psicopedagógica numa escola, você criar esse discurso, essas formas de tensionamentos, tendo uma orientação, por exemplo, com Paulo Freire, né? Que assimila esse lugar do sujeito alienado, do sujeito oprimido, né? Principalmente numa perspectiva mais marxista, mas a gente teria também aí uma outra perspectiva que né, Butler aí, que trabalha um pouco, né, numa perspectiva marxista, mas Foucaultiana, um Marx com Foucault, né, que traz a dimensão da sexualidade. Então, vocês vão vendo que esses outros discursos, como que eles aparecem, né? Daí a gente pode pensar muito nessa dimensão prática das ciências humanas, né? Assim, esse debate que a gente teve no ano passado, né? O debate humanidades, pensava exatamente qual é o lugar das ciências humanas, né? E que tipos de discursos que aparecem como resistência. Com resistência a essa questão do biopoder, né? Como que a gente pode criar discursos que produzem laço? Daí o meu trabalho como, por exemplo, adolescente infrator, né? O que a gente procura lá? A partir do grafite, do hip-hop, você tentar criar discursos que produzam laços ali, que é o avesso do biopoder. Isso. É igual quando você pediu para ir na matéria de educação social, que eu fui lá no Suricato, que eu fui lá conversar com o pessoal, a forma como eles se organizam, tipo assim, porque é muito efetivo essa prática de exclusão, sabe? E eu retomei muito isso lendo o texto. Eu queria fazer só um apontamento sobre isso. O Estado nazista tinha esse apreço, né? Retomando essa coisa da estética aqui que tu trouxe, Pedro, tinha essa coisa do apreço estético, né? Resgate da cultura clássica, essa negação da arte da degenerescência, e trazendo isso para a atualidade, pensando na estética, como que o corpo dialoga, né? Como que
Quando a gente vê um discurso do Trump, como que é tudo muito arquitetado, as palavras que ele usa, o discurso de Bolsonaro, que é um discurso simplista para as pessoas, sabe? São soluções muito simples para problemas muito profundos, sabe? E aí, essa sociedade de estado de sítio que a gente está, né, um estado de exceção, a gente, né, a gente sente na pele o perigo de estar na rua, o perigo de, principalmente para corpos que não são os corpos normatizados, né, corpos trans, a população LGBT, os negros, tal. Então, assim, o perigo está o tempo todo eminente, né? E eu acho que esse estado de sítio é realmente uma política, necropolítica. O Estado brasileiro, eu acho que quem falou isso foi Vladimir Safatli lá. O Estado brasileiro sempre foi um necroestado. Assim. Foi através dessa necropolítica que ele se deu, ele se constituiu e ele até hoje se beneficia disso. Tanto é que a gente tem hoje nosso presidente que nega até agora eu vi a última notícia que ele está dizendo que vai curar o coronavírus com alguma coisa que bota no nariz, sei lá, sabe? É absurdo. Então eu fico pensando nessa dimensão estética, assim, como que a gente pode intervir pensando em soluções usando ou se apropriando desse sistema de comunicação, por exemplo, a indústria cultural, como que a arte pode também talvez trazer a visibilidade, né, ou proporcionar visibilidade a outros corpos, de modo que eles entrem em cena, assim, né, se façam existir para que não sejam invisibilizados como sempre foram. E é um conflito para mim, porque eu sempre acho que essa coisa da indústria cultural, por exemplo, quando a gente vê um filme, o Pantera Negra, e aí a gente bate palma, né? Pô, Pantera Negra, finalmente aqui tem autores negros né, em Hollywood e tal. Mas será que isso é um benefício? Ou será que esse é o sistema se organizando para se apropriar de uma pauta, minar uma pauta ali política importante e dizer que não, gente, a gente não é de todo mal, o sistema também está falando sobre racismo, o sistema também está falando sobre LGBT, sobre corpos trans, sobre gays, sobre lésbicas, enfim. Então eu fico pensando sobre isso, assim, Big Brother, o que significa um beijo gay no Big Brother? Big Brother sendo da Rede Globo. O que será que isso quer dizer? Será que isso é um benefício? Será que a gente está avançando nas pautas da visibilidade? Ou será que isso é apropriação de discurso? É interessante sua pergunta, né? Mas hoje eu estou um pouco na linha marxista, né? Isso que eu falei no início, assim, se não tiver um ganho material, né? Daí a gente retornar também para essa questão da luta de classe. É claro que a pauta classe, gênero e raça, ela é essa pauta, né? Mas alguns teóricos pensam que existe uma certa ordem nessa pauta, classe, gênero e raça, né? Aí acho que a luta de classe tem que ser retomada para não ter alguma coisa só no campo das mudanças comportamentais, de subjetividade, vamos dizer assim, né? Mas também para ter uma mudança estrutural. E daí é importante também trazer essa dimensão da luta de classe que, no certo sentido, ela está sendo esvaziada. Né? Assim, ela esvazia, a luta de classe está sendo esvaziada. Fala-se muito das pautas identitárias, né? Mas a luta de classe hoje está sendo esvaziada. Então, algumas pessoas estão pensando um pouco por aí. As discussões elas estão caminhando um pouco para esse lado, né? Mas eu acho que vocês, como pesquisadores do Promestre, tem essa dimensão prática também. Eu acho que já é né, essa ideia de aplicar alguma coisa na escola, criar um discurso ali. É claro que, sem dúvida nenhuma, vocês vão estar contribuindo também, né? Assim, de criar novos discursos, novos ruídos no ambiente escolar, né? Formas de resistência.
o próprio fenômeno do bullying, né, ele tem um pouco esse efeito de produção de discursos hegemônicos, né? Hegemônicos no sentido de que, geralmente, quem recebe o bullying é o sujeito obeso, é o sujeito que tem uma outra orientação sexual, é o sujeito que tem uma dificuldade de aprendizagem, é a menina negra, né, tem uma outra orientação religiosa, afrodescendente. Então, assim, efeitos, né, da própria biopolítica ocorrem no bullying, como esse lugar da reprodução de discursos hegemônicos, né, no sentido gramsciano, né, quem trabalha esse conceito de hegemonia é Gramsci, né, aparelho de reprodução de ideologia. O bullying tem esse efeito, né? Então, eu acho que é importante vocês conseguirem, né? Eu acho que essa dimensão prática do Promessas é tentar produzir esses ruídos, né? Esses ruídos dentro dessa lógica da biopolítica e normatizadora, né? É isso. Porque eu acho que sempre, trazendo essa coisa da discussão do racismo, sempre vai ter essa distinção de raça, né? A raça boa, a raça ruim, a hierarquia da raça, o corpo inferior, o corpo superior, seja ele por uma vertente política, seja ele por étnica, sempre vai ter isso, né? Através desse discurso científico, eugenista, que até hoje a gente tem, o que é o ideal para a gente manter a vida e quem que não, que corpos valem a pena viver, né? E que corpos valem a pena se fazer morrer. Então, realmente, eu acho que tem que ser, eu não sei como tu está dizendo aí, né? Luta de classe, não sei, alguma revolução tem que acontecer. Eu acho que de fato. Porque senão a gente Exatamente. A gente vai entrar no sempre dando manutenção ao sistema que ele é maleável. Ele sempre vai, o racismo ele sempre vai ser não só uma questão ética, mas é uma questão da diferença, assim. Sempre vai ter pelo que Foucault fala aqui, né, a raça superior dominando uma raça inferior e fazendo dessa raça inferior a morte. Exato, é um pouco por aí. A partir da questão da diferença, e com a psicanálise a gente aprende que tem uma relação com a alteridade. Uhum. Então, tem um nível de radicalidade ali tão grande com esse encontro com a alteridade, que diz de algo seu que é do outro, e parece que o planeta tem que fazer psicanálise, então. Gente, tem mais alguma questão? Assim, é isso, Bruno? Você quer continuar a apresentação? Você já terminou? Não, já tô de boa já. Só quero meu notão aí, total. O importante não é ser consciente, o importante é tirar total. Está regido pela lógica neoliberal. Exatamente, pela lógica neoliberal, que era a minha nota. Eu fiz uns cursos aqui, mas eu quero a minha nota. Tem mais alguma pergunta, gente? Professor, Então, queria fazer só a minha mãe marxista estava ouvindo a aula aqui indiretamente, ela te mandou um abraço, tá? Queria fazer só um apontamento, professor. Tá, mesmo, por favor. Ontem eu estava lendo o texto e acabou que algumas informações no Instagram dialogaram muito com o texto. Eu fiquei bem mexida, não sei se vocês viram, que foi postado na página da PRAE, que um homem trans, o Luca Gomes, aluno da FAI, cometeu suicídio, e uma situação bem complexa, né? Totalmente relacionada a tudo isso que a gente estava conversando, que a gente leu, a questão do direito ao corpo, a questão da normatização, a necessidade de se enquadrar num padrão, num perfil, ou não se enquadrar, né? E eu fiquei muito abalada com tudo isso. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma influencer que chama Alexandra Gurgel, e ela estava falando exatamente sobre isso, assim, sobre o quanto que a necessidade de se enquadrar em tudo isso, nessa normatização, né, tem sido cada dia maior. Durante essa pandemia, as cirurgias nos pequenos lábios femininos aumentaram em 60%, e tem estudos que comprovam que essas mulheres
mais ou menos metade das mulheres do mundo não sabem sequer sinalizar onde fica a vagina, né? Então, tá tudo tão inserido dentro desse contexto, né, do direito ao corpo, da normatização, o que a gente tem direito ou não de fazer, de alcançar, de realizar, e quem que determina, né, quem que dita tudo isso. Quando o professor fala sobre o esvaziamento das lutas de classe em detrimento das lutas identitárias, né, eu reflito muito sobre isso, assim, em alguns momentos, porque se a gente tivesse uma luta de classe contundente, real, talvez as lutas identitárias não precisassem existir, né? Porque essas pautas não aconteceriam da forma que acontecem, assim. Se existisse uma movimentação de classe intensa, real, né? Igualdade de classes, as pessoas não teriam as demais desigualdades que a gente vivencia na nossa sociedade nos tempos de hoje, assim. É bem assustador, né? E foi esse lance, Tamires, que eu falei. Tem um custo muito alto para isso existir. Embora a gente tá falando aqui, a gente fala, mas toda hora tem alguém morrendo, toda hora alguém sendo excluído, toda hora alguém sendo marginalizado. É um custo muito alto para isso existir. Eu não consigo ver zero possibilidade de ter algum ponto positivo nesse tipo de política ou nesse tipo de organização, porque é um custo de vidas. E, por exemplo, esse homem que morreu, acabou a história dele ali, acabou, não tem mais o que fazer, não tem outra vida, não, né? Pelo menos para mim que sou ateu, acabou a história, acabou, tá ali. E esse corpo perdeu, acabou e tá tudo bem, e acorda todo mundo, vai tomar um café, vai todo mundo dormir bem, e enquanto a luta, por isso que eu tento me aproximar muito mais dessas lutas, pra gente não desandar, porque enquanto a gente tem as nossas convicções, os nossos conflitos internos, tem pessoas morrendo para que isso aconteça, né? E eu entendo perfeitamente essa angústia. E ele foi meu aluno, tá sendo muito difícil para mim. Uma pessoa fantástica. É importante a gente ver, né, essa questão do suicídio aí, né? O Foucault chega a apontar a questão do suicídio também, né? A Maísa tá fazendo uma pesquisa também sobre suicídio nas escolas, me orientando, né? A gente está trabalhando de perto esse tema. E quem começou a falar disso foi o Durkheim, né? O Durkheim, quando ele trabalhou, ele começou a fazer uma espécie de um diagnóstico de um sintoma social para mostrar que com o efeito da individualização, o efeito da racionalização, né, como o discurso da norma, da biopolítica, ele produziu um aumento do suicídio. Tem muita gente que faz uma aproximação entre a questão do suicídio com o neoliberalismo também. Né? Alguém quer tomar a palavra? Quando a gente estava falando, Pedro, Oi, Wesley. Eu lembrei de uma coisa, até parece que esse silêncio que vem, eu me coloco, né, eu conversava com a orientanda sua, Ana Paula, a gente dialogando sobre isso, e cada vez mais, ontem a portaria que saiu, né, que o novo coordenador da saúde mental, ele é a favor do eletrochoque, de tantas coisas, e parece que esses 2 anos, 3 anos que a gente está passando aí com esse governo, ou desgoverno, né, cada vez mais difícil. Eu lembrei de uma fala da Duda, e lembrando aquele texto seu, que é do estranhamento, né, o estranho em Freud, que a Duda foi dispensada de uma escola particular porque os pais não queriam mais. Eu acho que no momento que ela deu a imagem, né, com o estranho, que eles reconheceram essa mulher que dava aula para esses filhos,
né? Eu estou pensando no corpo trans, eles já não querem mais ela, porque ela invade a casa deles, a propriedade que era privada, porque era só lá na escola, então ela foi dispensada. E é justamente isso para as pessoas trans, né? O tempo de vida deles é reduzido, as oportunidades são reduzidas, e cada vez mais tem um massacre, né? Se a gente pensar na necropolítica, nos corpos trans, né? Igual do estudante aí da UFMG, de tantos outros que a gente sabe que pode ter tirado a vida. E às vezes eu acho que o suicídio, às vezes, para algumas pessoas, ele é mais do que a própria liberdade. É o momento que ele tem a realização assim, chega disso tudo que me colocaram. Eu tenho liberdade de sair disso aqui, por mais que a gente sabe que existe um adoecimento, que existe uma profunda tristeza, depressão e tantas outras coisas dessa sociedade perversa, mas é um momento que ele tem um pouco de expurgo sobre essa vida, sabe? Eu fico muito pensando sobre isso, porque eu me coloco como um homem gay pensando nessa condição, sabe? E tantas perversidades que a gente está enfrentando aí o tempo todo, e até uma que eu acho que a gente já está pensando sobre controle e relações de poder, é de profissionais da saúde que muitas das vezes, perversos, não aplicam a vacina, sabe? Eu acho que não perversidade para as pessoas, sabe? Aí, se a gente pensar em velhice, ou seja, vamos acabar com esses idosos, né? Tipo, não vamos vacinar. Outra forma de controle, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, então vamos parar por aqui, né? Daqui 15 dias a gente volta com o Fanon. Aí quem que é o grupo? É a Lani, é a responsável. Agradecer o Lucas. Sou eu, a Alane, a Ellen. Deixa eu ver os nomes aqui, só um minuto. Aí a gente Silésia. vai... Silésia. Silésia, Lorena, Lani, Ellen e Luiz. E vão preparando também a carta, o instrumento, a música, tá? Um abraço aí, bom final de semana para vocês. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.